é o nosso Deus. Irmãos, nós vamos estudar nesta manhã sobre o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Na verdade, em termos escriturísticos, os últimos livros foram os livros de crônicas, né? Apenas nessa ordem aqui, para a gente entender que os últimos livros escritos foram crônicas, mas aqui nesse compêndio, né, bíblico, de textos bíblicos, ele está como o último livro do Velho Testamento. Então nós vamos estar falando sobre uma nação entorpecida pelo esfriamento espiritual, né? O desafio do profeta Malaquias. Eu vou ler algumas partes do livro, então eu nem passei aqui para o irmão que cuida da nossa parte audiovisual aqui, porque na verdade eu quero ler vários versículos bíblicos e você pode acompanhar na sua Bíblia. Então eu quero estar lendo Malaquias capítulo 1, inicialmente, algumas perguntas que Deus coloca na boca do profeta, e essas perguntas têm um tom de ironia, né, um tom de deboche, um tom de até um tanto sarcásticas, porque Deus está querendo mostrar um certo cinismo por parte do povo hebreu, e quer confrontar esse cinismo, relacionando esse cinismo com a vida espiritual deles, que não estava nada boa, e Deus então traz a resposta para como resolver e tratar desse problema de pecado, desse comportamento de cinismo que havia no tocante à nação de Israel. Então eu vou ler do verso 1, o capítulo 1, o verso 1, depois eu vou citando os versículos bíblicos, aí o Henrique, se quiser ir acrescentando posteriormente os textos aí, pode acrescentar, né, para que você acompanhe também. Tá? Capítulo 1, verso 2, que diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Primeira leitura. Segunda leitura, capítulo 1, verso de número 6, na parte final, apenas a parte final. Vós dizeis, como quem diz, Deus está falando que o povo estava usando essas expressões. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Tá? Aí, capítulo de número 2, verso 10. Capítulo 2, 10, que fala assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, essa é a terceira pergunta que descreve aqui. Capítulo 2, verso de número 17, todo ele, diz assim: Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, são duas perguntas inseridas no verso de número 17. Na parte A, em que enfadamos? Senhor, em que nós estamos cansando o Senhor? E na parte final, onde está o Deus do juízo? E aí, lá no capítulo 3, verso de número 7, na parte final, talvez uma das expressões mais conhecidas aí do livro do profeta Malaquias, quando ele diz, em que havemos de tornar? Aí a resposta, roubará o homem a Deus? Ou digo, uma outra pergunta, né? E aí, lá no capítulo de número 3, verso 13, 3:13, a última das perguntas que Deus faz, mas que na verdade são perguntas que o povo hebreu está falando com ele, né? No verso 13 ele fala: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Tá? Então são esses versículos aí. Então é uma breve exposição do livro de Malaquias. Tá? Então nós vamos
fazer essa breve exposição nesta hora. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa-nos para que possamos compreender a Tua palavra e, de alguma forma, Teu Santo Espírito trazer luz, entendimento a nós acerca dessas verdades, escritas há tanto tempo, mas tão reais e tão evidentes nos nossos dias. Trata-nos também, ó Deus, com graça e misericórdia. Tira o cinismo, ó Deus, tira o deboche, tira a zombaria dos nossos corações, dos nossos rostos, ó Deus, e traz-nos um coração contrito, um rosto alegre pela presença e pelo cuidado do Senhor. Ó Deus, assim oramos, pedindo misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o livro de Malaquias nos ensina sobre isto, uma nação entorpecida pela frieza espiritual. O que é entorpecimento? É a ideia de alguém que está enebriado ou pelo vinho, ou por um medicamento forte, aí perde aquela noção, a pessoa fica meio cambaleante. Do ponto de vista psicológico, a gente fala que quando alguém está assim, está no estado alterado de consciência, né? Ela perde a noção de ser, de quem ela é, de maneira adequada, perde o equilíbrio, perde a sensatez. Então, o livro está falando desse tempo, né? Malaquias, o nome Malaquias significa mensageiro de Deus, né? Esse é o significado. Quando é que o livro foi escrito? Em torno de 450 antes de Cristo, né? 100 anos depois, em que Deus havia levantado o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que foram levantados para motivar o povo por conta de um desânimo contagiante que havia na nação de Israel. Deus havia, então, antes disso, levantado Ageu e Zacarias, agora levanta o profeta Malaquias, né? Num tempo muito próximo aí de Esdras e Neemias, né? O livro ele encerra a história do Velho Testamento e abre porta para um novo tempo, ou seja, para a nova dispensação, o Novo Testamento, e aponta para a revelação de Jesus, o Messias, né? O livro ele é uma profecia apresentada em forma de uma conversa, né? Nós mineiros aqui, nós gostamos muito de prosa, né? Nós gostamos de muita prosa, muita conversa. E às vezes até temos muita conversa fiada, né? Mas aqui é uma prosa, é uma conversa. Então o livro é apresentado em tom de perguntas e respostas, né? Bem didático nesse aspecto. Deus usando aí Malaquias para nos ensinar isso, né? E Deus coloca na boca do profeta algumas perguntas, como eu disse anteriormente. É como se o povo de Israel perguntasse a Deus algumas questões. E havia um certo cinismo. O que é cinismo? Deboche, né? Então, a maneira como Deus está perguntando é como se estivesse apresentando uma palavra de deboche daquele povo, né? E enquanto os outros profetas tinham na sua boca a mensagem, assim diz o Senhor, o texto aqui nos apresenta essa conversa do profeta Malaquias, nesse tom de prosa, como eu disse, mas com uma linguagem muito peculiar, né, para nos ensinar o que Deus queria mostrar naquele contexto. O tema do livro Malaquias é condenação à religião insincera, evidentemente, para tirar o povo do cinismo, né? E ao mesmo tempo para renovar a aliança com Deus. Então Deus queria tratar o pecado, mas também apontar a solução. Como, gente? Todo ministério profético é para isso: denunciar o pecado e apontar a redenção. A igreja hoje, ela exerce um ministério profético. Então a igreja está aqui hoje, né, como agência do reino de Deus. A igreja não deve olhar para o mundo e ser complacente em relação àquilo que o mundo faz. A igreja deve condenar o pecado, todo tipo de pecado, imoralidade, injustiça, corrupção. Mas a igreja não deve ser apenas aquela que aponta, mas deve ser aquela que mostra onde é que a gente conserta isso.
E hoje a gente está vivendo um tempo em que tem muita gente apontando os erros das nações, dos governantes, mas a gente tem que apontar a solução. Igual, por exemplo, a gente hoje está falando muito de racismo, né? Mas a gente sabe que o racismo veio como consequência da queda. Já entre Adão e Eva houve lá um conflito onde um projetou a culpa no outro e teve dificuldade de lidar com as diferenças um do outro. Imagina num contexto como o nosso, onde as pessoas estão dominadas por uma mente que não tem ainda a palavra do Senhor e, consequentemente, a realidade desse pecado ela se torna presente nas nações, nos povos, talvez nas nossas famílias. E, nesse sentido, nós temos que condenar, dizer que é pecado, que é crime, mas que nós sabemos que a maneira disso ser tratado é a graça de Deus. É o Evangelho que trata, que restaura, que renova e que faz com que a gente perceba que nós somos um em Cristo Jesus. Então, o ministério dos profetas era esse: denunciar o pecado e falar que existia solução. Malaquias, por mais que seja em tom de prosa dessa conversa, é um livro que nos apresenta isso também. Deus está mostrando o erro, o cinismo da nação, mas Deus está também mostrando como resolver o problema do pecado. Tá? E aí, nós temos essas perguntas, capítulo 1, verso 2, a pergunta: em que nos tem amado? O povo fala: Senhor, o Senhor tem amado a gente mesmo, né? Alguma coisa assim. No capítulo 1, verso 6, em que temos desprezado o teu nome? O povo estava desprezando a Deus, não estava nem aí com Deus, não lia a Torá, não se preocupava em buscar o Senhor, não se preocupava com o culto santo, né? E eles estão dizendo: Senhor, em que nós temos desprezado o teu nome? Capítulo 2, verso 10, eles estão dizendo assim: não temos nós o mesmo Pai, né? Por que seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? No capítulo 2, verso 17, eles estão dizendo: Senhor, em que te enfadamos? A palavra enfadar significa dar ideia de cansar. Senhor, nós estamos cansando o Senhor? De que jeito nós estamos cansando o Senhor? Né? E eles estão dizendo aqui: onde está o Deus do juízo? Capítulo 2, verso de número 17. Cadê o Deus que julga e que é severo e que é duro e que resolve as coisas? Talvez seja essa a pergunta que muitos de nós têm feito nesses dias. Cadê o Deus que resolve o problema das nações? Por que Deus não age? Por que Deus não extermina aquela pessoa, ou aquele líder, aquele povo, ou aquela situação? Né? E no capítulo 3, 7, ele está dizendo: em que havemos de tornar? Né? Ou seja, a ideia é: Senhor, em que nós temos que nos arrepender? Senhor, o que nós estamos fazendo de errado para que a gente se arrependa? A Bíblia de Genebra, ela traz essa tradução: em que havemos de nos arrepender? Né? Quando foi que deixamos o Senhor? Né? Gente, o povo estava longe de Deus, fazendo coisa errada, e falando: Senhor, será que a gente tem que se arrepender? Olha só que absurdo. Dentro do livro do profeta, nós temos essa descrição em que Deus está usando essas perguntas para mostrar o cinismo daquele povo. Né? Capítulo 3, verso 8, eles estão fazendo a pergunta. O povo não dizimava, não contribuía com a casa do tesouro, e aí eles perguntam para Deus: Senhor, em que nós temos roubado o Senhor? Talvez esse seja o texto que mais nós conhecemos dentro do livro, é muito usado aí nas nossas liturgias para falar sobre dízimo. Mas não é só sobre dinheiro que o livro do profeta Malaquias está apontando o cinismo e o pecado da nação. Está falando de outros temas. Né? E aí, por fim, capítulo 3, verso 13, eles fazem a seguinte pergunta: que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Senhor, nós estamos falando contra o Senhor? Como quem diz: Senhor, nós estamos fazendo fofoca com o teu nome? Nós estamos falando mal do Senhor? São perguntas, portanto, que Deus está permitindo que sejam expostas para mostrar, como eu disse, esse cinismo, esse deboche. Gente,
A pior coisa que tem é você lidar com gente debochada. Porque gente que debocha tem um tom de cinismo, de sarcasmo, de ironia. Ela faz o mal e está zombando, e está rindo da sua cara. E, na verdade, é esse problema que está tendo aqui. Certamente você já teve alguma situação de constrangimento quando aconteceu alguma coisa, principalmente com criança, né? Criança que faz coisas e às vezes fica debochando da cara dos pais. Né? Quando um adulto debocha da cara de outro, é muito ruim também. Quando um adolescente debocha da cara dos pais, é muito ruim. Agora, pense, é uma nação debochando de Deus. É uma nação fazendo cinismo com o nome de Deus, com o caráter de Deus, com quem é Deus, as ações de Deus. É uma nação fazendo cinismo. E talvez nós precisemos mergulhar dentro desse livro muito mais ainda, porque o que tem de nação, o que tem de povo, o que tem de gente fazendo cinismo com o nome de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, sermos advogados de Deus. Deus, por si só, Ele é juiz, né? Mas nós, como igreja, nós temos que anunciar e proclamar as verdades de Deus para confrontar esse pecado da nação e, às vezes, o pecado da própria igreja, do próprio povo de Deus que está andando assim, que era esse contexto do livro do profeta Malaquias. Então, eu entendo que nós podemos extrair alguns ensinos a partir dessa compreensão geral desses 4 capítulos do livro de Malaquias. Primeiro deles, Deus demonstra seu caráter através de seu amor e a sua justiça. Deus demonstra o seu caráter através de seu amor e a sua justiça. Quando eles perguntam, em que tem nos amado? Em que tem nos amado? Aí Deus diz assim, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Deus é Deus, Deus é soberano, Ele faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. Quando Ele fala disso, Ele mostra a sua soberania. Israel não percebia mais que Deus os amava, e o que de ruim acontecia não era porque Deus mudou, era porque Israel havia abandonado o Senhor. Eles haviam mudado para com Deus e agora eles experimentavam a justiça de Deus e a ira de Deus. E aí estão dizendo, Senhor, o Senhor tem nos amado. Aí eles usam essa pergunta nesse tom de ironia, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Hebreus capítulo 13, verso 8, fala que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo Deus que o será para todo sempre. Esse Deus, que é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre, era o mesmo Deus que estava querendo trazer santidade e salvação naqueles dias do profeta Malaquias, mas o povo estava estava vivendo de maneira distanciada do próprio Deus. Então, esse era um problema. Segundo, Deus desejava um culto santo, não profano, uma adoração sincera. Ofertas profanas são abominação ao nosso Deus. No capítulo 1, verso 6, a nação de Israel está dizendo o seguinte, em que desprezamos o teu nome? Como é que nós desprezamos o teu nome? Gente, sabe como é que o povo chegava para o culto naqueles dias? Nós sabemos que hoje nós não temos como vir para o culto, até porque nós estamos na nova dispensação e o sacrifício de Cristo resolveu todos os nossos problemas. Ninguém hoje pega um touro, ninguém hoje pega um bode, ninguém hoje pega um pássaro, uma ave e traz para ser oferecida no culto. Mas naquele tempo era assim. Trazia-se animais, e aí só que na hora de trazer um animal perfeito, eles traziam para Deus um animal doente, um animal coxo, um animal enfermo. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Para Deus serve qualquer coisa. Eles estavam trazendo animal cego. O pão, nós em casa, quando a gente tem pão, né, eu sou um amante de pão, eu gosto muito de pão, meu problema é pão, e pão fresquinho ainda, com manteiga ou com requeijão, é uma delícia. Mas às vezes a gente compra pão
em excesso e o pão estraga. E o que acontece? Às vezes dá tempo da gente fazer uma rosca, um pão assim no forno, mas às vezes ele fica embolorado. E o que estava acontecendo lá no Velho Testamento? O pão ele estava ficando um pão imundo, um pão contaminado. E eles pegavam aquele pão e levavam para o sacerdote oferecer aquele pão para Deus. Então, traziam animal cego, traziam um pão imundo, animal doente, e estão falando assim, Senhor, em que nós temos desprezado o teu nome? Gente, o povo estava desprezando a Deus do culto. Gente, hoje em dia, quando nós temos uma vida em que nós não nos preocupamos com a santificação, com a purificação, com o fato de nossas vidas estarem acertadas com Deus, a despeito de todas as fraquezas, mas quando nós não nos preocupamos com isso e vimos para o culto e vimos para esses momentos de celebração, é como se nós apresentássemos a nossa própria vida dessa forma, imunda, enferma, como se Deus aceitasse qualquer coisa. E tem muita gente hoje que não está tendo essa preocupação em relação a isso. Eu ouvi uma história do pastor Jorge Linhares, que eu achei muito interessante. Há muito tempo atrás, houve uma situação em que pediu-se doação das pessoas para que pudesse ajudar famílias mais simples, né? E as pessoas doaram as suas coisas. Mas quando elas trouxeram aí, lá as roupas, calçados, elas trouxeram coisas assim que não dava mais para usar, não dava mais para ser usado. E o pastor ficou muito aborrecido com aquilo, né? Aí trouxeram, então, ou seja, trouxeram um monte de lixo para o templo, oraram por aquilo para doar para outras pessoas. Mas o pastor ficou tão aborrecido com o lixo que trouxeram, que ele deixou, não doou, e depois pediu em público, olha, quem trouxe essas coisas aqui, pode vir aqui e pegar e levar de volta. Então foi até um tanto constrangedor as pessoas pegarem aquilo que doaram. Ao invés de doar algo com condições de uso, eles doaram lixo. E ninguém usa lixo. É como se alguém estivesse dizendo assim, ó, eu estou doando lixo, use o lixo que eu estou doando para você. Se nós humanos não gostamos disso, imagina Deus. Deus não quer o seu lixo. É por isso que tem muita gente que vem para Deus arrebentado. Vive o mundo, vive as trevas e vem todo arrebentado. Você não precisa vir para Deus arrebentado. Venha para Deus com saúde, com a mente sã, com o corpo saudável, com o seu casamento saudável, com as suas emoções saudáveis. Venha para Deus inteiro e consagre a sua vida para Deus de maneira inteira. Não venha arrebentado para Deus. Deus até conserta na sua graça e na sua misericórdia. Mas tem muita gente que está oferecendo a vida animais coxos, animais doentes, animais cegos, e estão, com isso, trazendo ofertas impuras, e, consequentemente, isso traz um grande prejuízo para a vida espiritual. A nação de Israel estava fazendo isso. Deus não estava aceitando um culto profano. Terceira coisa que nós aprendemos dentro do livro de Malaquias: Deus não aceita a banalização do culto. A banalização do culto. Banalizar significa o quê? Tornar comum, vulgar, rotineiro, né? E lá no verso de número capítulo 2, verso 10, ele diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aí diz assim, verso 11: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O que estava acontecendo aqui, gente? Nós servimos a um Deus trino, ou triuno, na economia de Deus, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus chega a chamar a atenção quando ele diz assim, que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. O Salmo 115, ele nos ensina, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Né? Ele fala que há muitos que servem a um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, som nenhum lhe sai da sua garganta, né? Porque são deuses feitos por mãos humanas. Nós temos uma facilidade muito grande de criar deuses e tornar aquilo objeto de idolatria e comparar isso com o nosso Deus. Eu não sei quais são os deuses dos dias de hoje, mas nós temos muitos deuses nos dias de hoje. E tem muita gente hoje que está fazendo, talvez, de alguns objetos, ou de algumas pessoas, ou alguma filosofia, ou algum pensamento, uma forma de expressar a sua devoção a esse Deus. Isso é pecado, isso é idolatria, isso é deslealdade, porque Deus tem ciúmes do seu povo. Deus tem ciúmes do seu povo e Deus não quer que nós estejamos trocando a glória dele pela glória de qualquer outro Deus. Era isso que estava acontecendo. Judá profanou o santuário de Deus, o qual ele ama. Judá casou com a adoradora de Deus estranho. Cobria o altar de choro e gemido, e Deus não aceitava com prazer aquilo, porque era adultério espiritual. Irmãos, percebam o seguinte, a gente pode até dizer assim, pastor, mas eu não faço isso, pastor. Gente, nós temos uma facilidade muito grande de criar deusinhos. Nós temos uma facilidade. Então, nós temos que pedir que o Espírito Santo de Deus sonde de fato a nossa vida e o nosso coração o tempo todo, para a gente não tornar aquilo que é objeto da nossa atenção em um Deus. Um carro é um Deus. Uma casa é um Deus. Uma pessoa é um Deus. Um celular é um Deus. Olha, eu tenho aqui o meu. Se esse instrumento aqui não for usado de maneira adequada, isso aqui pode se tornar um Deus. E nos dias de hoje, onde a tecnologia está tomando conta das nossas vidas, nós temos que tomar muito cuidado para que isso aqui não se torne o Deus dos nossos dias. Isso segue o nosso entendimento em relação a esse livro e as verdades eternas. Então, é muito importante nós sabermos disso. Nós temos que entender que o culto deve ser em todos os momentos da vida. E o povo estava divorciando de Deus. E aí, a metáfora que o Senhor usa aqui é que ninguém deveria ser infiel à mulher da sua mocidade. Israel estava sendo infiel a Deus. E essa infidelidade para com Deus estava trazendo prejuízo espiritual. Quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que havia uma irreverência e uma ironia, quando lá no verso de número 17 eles estão dizendo assim, enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Em que o enfadamos? É como quem diz assim, Senhor, nós estamos cansando o Senhor? Esses dias de férias que eu estava em Juiz de Fora, fiquei 15 dias lá na casa de um irmão meu, que tem 2 crianças. Uma de 5, outra de quase 3 anos. E nós ficamos meio como babás, porque o meu irmão e a minha cunhada trabalham o dia todo, e a minha esposa e a Sara ficamos como babás. E fazia tempo que a gente não tinha tanto contato com criança. E, gente, criança dá trabalho. Criança dá trabalho. É comida, é brincadeira. As brincadeiras, elas perdem atenção com muita rapidez daquilo que estão fazendo. Ora, uma coisa e rapidamente mudam e querem fazer uma outra, e a gente ficava praticamente das 6 da manhã até às 6 da tarde com aquela criança. Criança dá trabalho, criança dá canseira. Dá canseira. Os pais têm que ter uma energia, porque criança dá muita canseira. Irmãos, quando não há maturidade espiritual,
quando não há maturidade espiritual, você se lembra quando Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, leite vos dei, porque alimento sólido não podia suportar. Porque a igreja de Corinto estava vivendo numa infantilidade absurda. E talvez hoje, nós, a despeito do tempo, nós tenhamos muitas pessoas vivendo uma relação com Deus muito infantil, não amadureceu, não cresceu. E nós precisamos olhar isso dentro do livro de Malaquias, porque nisso eles estão como que... A gente sabe que Deus não se cansa e não se fadiga, mas a metáfora é, eles estavam dando muita canseira para Deus, e estavam dizendo, Senhor, nós estamos cansando o Senhor. É aquele crente que dá trabalho, que nunca acerta as coisas, que nunca acerta a vida com Deus, que nada está bom, que as pessoas nunca estão boas para ele está sempre com queixas, sempre com queixume, sempre com reclamações, e Deus está olhando isso com infantilidade. Eles estão dizendo, Senhor, nós estamos cansando o Senhor, estavam cansando a Deus. E Deus tem hora que perde a paciência, e usa a vara da correção. E eu não sei se nesse tempo de pandemia, Deus está usando conosco a vara da correção, da disciplina, porque a vara e o cajado permanecem nas mãos do bom pastor que é Cristo. E se foi preciso a vara para nos corrigir, para nos aperfeiçoar em muitas coisas, que essa vara nos traga para o caminho de volta. Como para os pais, em alguns momentos tem que ter a firmeza para colocar a criança no prumo, ainda que ela não goste, ainda que ela chore, mas o pai precisa corrigir, dizer não é a hora, não é esse momento, tem que ser desse jeito, porque senão a criança não aprende. Tá? Quinta coisa que eu aprendo nesse texto aqui, quando eles perguntam, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? No capítulo 2, verso 17, eles estão dizendo lá na parte final, qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eu vejo esse texto aqui e faço uma correlação com a crise de Jonas. Jonas, quando viu o chamado de Deus para ele, para ir para Nínive, aquele povo de Nínive era um povo pagão, um povo perverso, e Jonas achava que aquele povo tinha que ser lançado no inferno, de cabeça para baixo. Né? Todo mundo no inferno. Então, ele achou que quando fosse ali, Deus deveria sentenciar toda a nação. Mas Jonas esqueceu que Deus é um Deus de misericórdia e de compaixão. O que está acontecendo aqui? A nação de Israel está dizendo assim, onde está o Deus do juízo? Porque tem gente que faz coisa ruim, tem gente que faz coisas perversas, e Deus ainda assim perdoa. Gente, mas Deus é assim. Deus é assim. Deus perdoa, porque parece que a nação de Israel queria que a sentença e o juízo fosse para o outro. E a misericórdia fosse tão somente para eles. E não é assim. Não é assim. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de justiça. E age com misericórdia sobre quem Ele quiser. Quando e do jeito que Ele quiser. Nós não somos juízes. E eles estão questionando esse atributo de Deus, essa onipotência de Deus como sendo juiz. Olha, por que Deus faz isso? Como quem diz? Quem pode suportar o dia da sua vinda? Eles não tinham a ideia de quem Deus era. Gálatas capítulo 6, 7 fala, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou quando Hebreus nos ensina, Hebreus capítulo 10, verso 31, quando a Bíblia nos ensina, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um Deus de justiça, mas Deus não vai agir com justiça conforme a nossa própria justiça, mas conforme a justiça dele, porque a nossa é comparada com um trapo de imundícia. E o sexto ensino que eu aprendo nesse texto é que o pecado ele impede de discernir o mover de Deus para o arrependimento, principalmente em relação às primícias. Gente, todo esse comportamento pecaminoso na nação,
evidentemente vai obstruir a percepção de que, se eu sou abençoado fisicamente, se eu tenho um trabalho, se eu tenho renda, se eu tenho recursos, eu preciso agora consagrar a Deus as primícias. É esse o princípio. Se eu tenho a noção de Deus, se eu tenho a percepção de quem é Deus, se eu sei da palavra do Senhor, automaticamente eu vou ter a percepção das primícias, de consagrar a Deus aquilo que lhe pertence. E aí, no capítulo 3, verso 8, eles estão dizendo: em que havemos de tornar? Ou em que estamos roubando o Senhor? E aí, a resposta que Deus dá é: vocês estão me roubando porque não entregam os dízimos e as ofertas. Isso era resultado de uma espiritualidade vazia. Onde o coração está no dinheiro, não há espaço para Deus. Quando o coração está no dinheiro, não há espaço para Deus. Só dá dízimo quem é de Deus. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, porque ele tinha um Deus, e isso está lá em Gênesis capítulo 14. Abraão deu dízimo e recebeu de Melquisedeque pão e vinho. Melquisedeque abençoa com a ceia, uma figura no contexto do Velho Testamento. Né? Então, se você não dizima, está optando pela maldição. Israel estava fazendo isso. Quando o Senhor diz assim: olha, por vossa causa repreenderei o devorador para que não os consuma. Né? Ou seja, Deus estava mostrando que quando a espiritualidade fica vazia, o bolso também ele se fecha. Então, quanto nós precisamos aprender acerca disso no livro de Malaquias. Aí vem a figura desse devorador. E eu faço uma comparação, porque esse devorador pode nos remeter à ideia do assaltante ou do ladrão. Há uma diferença entre eles. O assaltante, ele é cruel, é frio e está disposto a tudo. O ladrão, ele rouba, ele planeja, ele não deixa vestígios. Mas os dois são abominados por Deus. E a Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O devorador é essa personificação desse mal, dessas trevas, desse mal que muitas vezes vem sobre a vida das famílias, das pessoas, porque elas não têm a consciência de tributar a Deus honra e glória, consagrar a vida e, consequentemente, consagrar os bens materiais que Deus colocou em suas mãos. Né? Aí vem a palavra diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E sétimo e último aspecto aqui é que nós podemos aprender é que o desprezo em relação às ações de Deus, ele traz consequências. Capítulo de número 3, verso 14 e verso 15, 13, 14 e 15, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto o dia todo diante do Senhor. Aí, verso 15, ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam sim, eles tentam o Senhor e escapam. Gente, a noção sobre Deus estava toda contaminada, os olhos estavam obscuros, a mente estava turva, e, consequentemente, nessa comparação que Israel estava fazendo entre a vida deles como nação eleita, como povo de Deus, e aqueles que não conheciam o Senhor, eles estavam dizendo assim: olha, Deus está agindo como se não se importasse conosco, mas era o contrário que estava acontecendo. E aí pergunto: que temos falado de ti? E chegou a dizer: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos, andar de luto diante do Senhor. Aí eles falam: os soberbos são felizes, prosperam, praticam impiedade e escapam. Esqueceram do Salmo 73, fala: porque prosperam os ímpios, a despeito de ímpios terem uma vida aparentemente boa. Lá no verso de número 17, o Senhor diz: até que o Senhor os põe em caminhos escorregadios. Aí a gente vai ver quem é quem.
Então, Israel estava fazendo essa comparação, achando que a vida próspera dos ímpios era melhor do que a deles, e que Deus havia esquecido deles, mas era o contrário. Eles é que esqueceram e que estavam ignorando as ações de Deus sobre a nação de Israel. E aí, por fim, para nós encerrarmos aqui, há um remanescente fiel, há um remanescente, há sempre um contexto de fidelidade para com Deus a despeito de tempos difíceis. E aí nós podemos aprender aqui na palavra do Senhor, no capítulo de número 4, quando o Senhor diz assim, capítulo 4, pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, o dia em que os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Ou seja, Malaquias denunciou o pecado, mas aponta agora a solução. E a solução é o sol da justiça. O sol da justiça é uma referência a Cristo, o Messias, o Senhor. Então, isso nos remete ao fato de que Jesus também se preocupou com a vida e a oferta das pessoas, como Jesus se preocupou com a atitude da viúva pobre. Ele observa, ela deu tudo, mas também ela tinha uma consagração de vida para com o nosso Deus. Jesus ensinou sobre onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus ensinou a lição sobre a questão do jovem rico, que pessoas muitas vezes amam mais o dinheiro do que a Deus, mas ao mesmo tempo Jesus se apresenta como o sol da justiça, e o sol brilha para romper com as trevas do nosso coração. O sol da justiça era a esperança de Israel para romper com todas as trevas dessa espiritualidade vazia. O sol aquece. Nós hoje, em tempos de Covid, temos aí o desafio de ter um tempinho de 15 minutos no sol para termos vitamina D. Isso aumenta a nossa imunidade, nos ajuda a ter mais saúde. A Bíblia nos fala que que Cristo era aquele que haveria de vir para ser o sol da justiça, o brilho que traria luz, traria vida, traria bênção a cada um de nós. E quando Cristo vem, Ele vem e vai remover todas as trevas do nosso coração, todas as dúvidas, todas aquelas questões que nos separam de Deus. E Israel precisava do sol da justiça. E aí, como é o último livro do Velho Testamento, há uma ponte aqui, há uma separação, há um hiato aqui entre o Velho Testamento e a Nova dispensação. 400 anos praticamente em que eles agora têm que esperar o nascimento de Jesus como o sol da justiça. Mas Jesus era a esperança deles, como é também a nossa. Então, se a sua vida tem sido essa vida de perguntas, e se tem uma espiritualidade vazia, se há um certo cinismo, um certo sarcasmo, por favor, meu querido, minha irmã, igreja, nação, voltemos para o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e traga-nos de volta e nos faça esperar em Cristo como o sol da justiça. Ele é o nosso Deus. Nós vamos orar e assim a gente encerra o nosso trabalho nesta manhã. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender nas Escrituras histórias tão parecidas com as nossas vidas, com as nossas famílias, as nossas igrejas e bem como as nossas nações. Pai, por favor, como o Senhor teve misericórdia deles lá, tenha misericórdia de nós aqui. E que nós sejamos tomados pela esperança de Jesus como o sol da justiça, brilhando em nossos corações, trazendo luz às nossas vidas, rompendo as trevas, pecado, as mazelas, as iniquidades que estão em cada um de nós. Oramos por nossa nação brasileira, que o Senhor Deus, de fato, esteja permitindo que o nome de Cristo esteja sendo levantado nessa nação. Ó Deus, e que todos se dobrem ao nome de Jesus,
Que haja um tempo, ó Deus, de quebrantamento das nossas igrejas, de avivamento do nosso povo, ó Deus, para que saiamos da frieza espiritual, do comodismo, da zombaria, do cinismo, mas que possamos, ó Deus, nos apresentarmos ao Senhor com um culto santo que agrada o Senhor por meio de Jesus, nosso Salvador, Jesus Cristo, e seu sangue derramado aqui na cruz. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.